Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas e, continuando nossas aulas sobre questões da história e da geopolítica atuais, hoje falaremos de dois temas que particularmente ocorrem de forma ainda conflituosa no nosso país. No primeiro bloco, falaremos sobre a questão da reforma agrária no Brasil, ou seja, sobre o dilema que tem sido a má distribuição de terras no nosso país. E na segunda parte da nossa aula, trataremos sobre o novo Código Florestal, que até a edição desta aula ainda não tem sido definido, nem aprovado ou vetado, mas que é um assunto que certamente será tratado nos vestibulares mais concorridos aí do país, sobretudo em questões discursivas ou como tema em provas de redação. Vamos lá? Pessoal, ao estudarmos sobre a reforma agrária, verificamos que o Brasil apresenta uma estrutura agrária em que existem extensas propriedades de terras improdutivas que são chamadas de latifúndios improdutivos, que estão convivendo aí com grandes monoculturas de exportação e milhões de trabalhadores rurais sem terra. E vemos que a numerosa população rural vive em péssimas condições de higiene e alimentação, o que resulta em elevados índices de mortalidade. Veja, há regiões no país nas quais os problemas de irrigação, fertilização e recuperação do solo são desconhecidos. O analfabetismo prevalece e inexistem escolas técnico-agrícolas. E um olhar rápido sobre a geografia de nosso país, verificaremos aí que, sobretudo, o Nordeste do Brasil é a região que mais sofre com esta questão. Da mesma forma, também um olhar rápido agora sobre a história, verificaremos também que a má distribuição de terra no Brasil data do início da colonização. Lembra, lá quando a coroa portuguesa simplesmente utilizou o sistema feudal que existia e que era inoperante na época, na metrópole portuguesa, e trouxe aqui para as terras coloniais no Brasil. Pois é, outro dilema sobre isso é que a partir da proclamação da República em 1889, sucederam-se os decretos que regulamentaram aspectos da propriedade da terra, mas nenhum deles modificou fundamentalmente a má distribuição da propriedade fundiária no nosso país. E o Código Civil Brasileiro, estabelecido em 1916, proibiu a legitimação das posses e a confirmação das antigas sesmarias, que eram regiões não cultivadas por seus proprietários e que por este motivo passou aí para outra pessoa interessada em cultivar algo. De certa forma, aqueles que não tivessem regularizado suas posses até o início da vigência do Código só poderiam fazê-lo com base no Instituto do Uso Capião, que é o fato de habitar e utilizar já uma terra há vários anos e assim passa a ser proprietário dela. Mas vejam só, nos deparamos agora com alguns problemas sociais e a ação política. Por exemplo, o princípio segundo o qual a posse não garante a propriedade proibiu ao trabalhador rural o acesso à terra e propiciou, assim, a formação de uma classe de latifundiários que se apossou das áreas rurais brasileiras. Na base da pirâmide social, uma vasta classe de pessoas sem terra foi deixada à mais extrema miséria e teve suas reivindicações aí reprimidas sistematicamente com violência. E tradicionalmente identificado como o setor mais conservador da cena política brasileira, o latifúndio exerceu sempre uma poderosa influência sobre as decisões políticas. Por meio de seus representantes nos órgãos de governo locais e federais também, conseguiu aí manter intocável o regime de propriedade e os privilégios de que desfrutavam, sobrevivendo assim à industrialização e às mudanças sociais ocorridas nos meios urbanos. E por aí, vejamos que o governo, por exemplo, do presidente João Goulart, propôs em 1963 a aprovação do princípio constitucional segundo o qual a terra não poderia ser mantida improdutiva por força do direito da propriedade. Por essa via, se pretendia distribuir pequenos lotes a aproximadamente 10 milhões de famílias. Mas, infelizmente, sobreveio, então, o golpe militar de 1964,
que interrompeu a ampla mobilização que existia aí em toda a nação em favor da reforma agrária. E outra informação importante a tratar é sobre o Estatuto da Terra. Bom, em 30 de novembro de 1964, o Congresso Nacional aprovou a lei que dispunha sobre o Estatuto da Terra. Em seu primeiro artigo, o Estatuto define a reforma agrária como o conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra, modificando o regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. Ou seja, reforma agrária é uma tentativa de distribuir melhor as terras do nosso país de forma mais justa e humanitária. O parágrafo 2º do mesmo artigo esclarece que o objetivo dessa política é amparar e orientar interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir o pleno emprego, seja no sentido de harmonizá-las com o processo de industrialização do nosso país. Informa ainda que o acesso à propriedade territorial será efetivado mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pela execução das seguintes medidas: desapropriação aí por interesse social mediante prévia indenização em títulos da dívida pública, doação, compra e venda, arrecadação dos bens vagos, reversão aí à posse do poder público de terras de sua propriedade indevidamente ocupadas e exploradas a qualquer título por terceiros. E por último, herança ou legado. Bom, mais tarde, a Constituição de 1967 endossou esse estatuto ao permitir a desapropriação da propriedade rural com o objetivo de promover justiça social. Houve um decreto que regulou o processo especial de desapropriação dos imóveis que eram situados aí em áreas declaradas prioritárias, ou seja, em zonas críticas ou de tensão social. E a fim de promover e coordenar a implementação do Estatuto e outros decretos complementares, o governo federal criou em 1970 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conhecido como INCRA, que assumiu todas as atribuições dos órgãos ambientais. Em julho de 1985, foi instituído o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário para pôr em prática o Estatuto da Terra. O Plano Nacional de Reforma Agrária, proposto pelo novo Ministério, tinha como principal objetivo a desapropriação e previa aí o assentamento de aproximadamente 7 milhões de trabalhadores, mas enfrentou forte resistência no campo para a sua implementação. E a partir do fim da década de 80, intensificaram-se os conflitos no campo e surgiram novos grupos em defesa da reforma agrária. O mais importante deles foi aí, como vemos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como MST, cuja ação se baseia na ocupação de terras para pressionar o governo a fazer a reforma agrária. Até que, em 1996, o Congresso aprovou duas medidas para facilitar a reforma agrária, que é o aumento dos percentuais do Imposto Territorial Rural, o ITR, para as propriedades improdutivas, e o chamado rito sumário, que permite a desapropriação imediata das terras. E uma importante informação aí a tratar é sobre a estrutura social no campo brasileiro, na qual existe, por um lado, o camponês aí, como vemos na imagem, o camponês brasileiro que pratica a policultura e criação em pequena escala, empregando tecnologia pré-industrial, cultiva pequenas áreas, destina aí uma porção significativa da colheita para a própria subsistência e utiliza mão de obra familiar, ou seja, a família é a unidade econômica ou base. E por outro lado,
pequenos proprietários que também fazem parte da comunidade camponesa, os mais abastados, possuidores de animais, centralizam aí e comercializam dos produtos rurais, embora sem ter que competir com os grandes latifundiários. Além de camponeses e proprietários, existem também poceiros localizados em terras devolutas ou sem autorização aí do proprietário, onde se instalam. Existem também parceiros que pagam o arrendamento da terra com uma parte da colheita ou o equivalente em dinheiro. Existem também arrendatários para os quais o arrendamento da terra é fixo, independentemente da colheita. Existem ainda agregados aí que habitam as propriedades monocultoras e nelas cultivam certos gêneros, com permissão do proprietário, obviamente, a quem pagam aí com dias de serviço. E também o caso dos camponeses sem terra, que vendem sua força de trabalho. Bom, observa-se na atualidade um acentuado movimento de migração para as cidades em consequência aí da falta de um projeto global da política agrária que solucione seus problemas estruturais. De fato, existe aí carência de emprego no campo e o governo não prioriza o meio rural. E assim, o trabalhador camponês com baixa escolaridade, ao migrar para a cidade grande, se submete a trabalhos subhumanos, com baixos salários, péssimas condições de vida, mas prefere essa vida a voltar para o campo, onde não tinha nada, né? Tal acontecimento compromete, assim, vários setores da sociedade, como o aumento das regiões favelizadas às margens aí da cidade, a baixa escolaridade dos filhos desses trabalhadores, o aumento aí no consumo de álcool entre a população carente, violência doméstica, aumento da criminalidade, das drogas e, por fim, se torna um ciclo em que a todo o tempo surgem aí esses problemas sociais. E assim, essa primeira parte aí da aula de hoje, falando aí sobre a reforma agrária, eu gostaria, neste momento, de sugerir a vocês 2 filmes do cinema brasileiro que trataram com propriedade sobre o tema da reforma agrária. E é Morte e Vida Severina, da direção aí de Zelito Viana, é um filme de 1977, e também Estado de Seca, da direção de Adriana Cursino, que é um filme mais recente, de 2007. Bom, pessoal, assim encerramos esse primeiro bloco de nossa aula de hoje, tratando sobre a tão problemática questão agrária. Mas agora, falando sobre o outro tema, que trata também de políticas públicas e sobre a utilização da terra. Só que agora, ao invés de falarmos de regiões improdutivas, falaremos sobre regiões de elevado valor econômico, social, bem quanto à questão das reservas ambientais. Estamos falando sobre o novo Código Florestal. Bem, o Congresso Nacional entrou aí o ano de 2012 com uma pendência difícil de ser resolvida: aprovar ou não o novo Código Florestal. Esse código é a lei que define as regras para explorar a terra e preservar o meio ambiente. Foi proposto pelo deputado Aldo Rebelo, do partido PCdoB, que, com apoio da bancada ruralista, que representa aí os grandes produtores rurais, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2011. Em dezembro, o Senado sancionou o projeto, mas fez alterações. Por isso, o documento voltou à Câmara dos Deputados. Se for aprovado, e essa votação era prevista para março de 2012, mas não teve uma decisão concreta ainda, esse texto seguiu aí para a sanção ou veto da presidente Dilma Rousseff. Como a presidente não vetou e nem sancionou até então, esse processo seguiu aí o seu rito novamente para ver como que vai acontecer. Mas veja bem, o Código Florestal atual vigora desde 1965 e dele já constam conceitos como área de preservação permanente, chamada de APP, e reserva legal, chamada de RL.
que são locais com importantes funções ecológicas, como prevenir aí a erosão, manter microclimas e proteger aí os mananciais. Veja nessa foto, por exemplo, são áreas de preservação permanente. No caso aí, como vemos na imagem, as matas ciliares, reservatórios de água nascente, bordas de chapadas, encostas e topos de morro, como vemos aí nessa figura. Por sua vez, as reservas legais, RL, né, são áreas de vegetação nativa que devem ser mantidas, mas podem ser exploradas desde com um manejo que as preserve. Mas veremos a seguir que nas décadas seguintes houve aí muito desperdício e desrespeito às prescrições desta lei de 1965. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu em julho de 2008 como data limite para regularizar as propriedades e começar a punir os infratores, mas o prazo foi prorrogado 2 vezes. Hoje, o Cerrado, por exemplo, guarda aí apenas 51% de sua cobertura vegetal original. E, por sua vez, como vemos na imagem, a Amazônia já perdeu 20% da mata original. Do total de terras exploradas no país, 77% são ocupadas pela pecuária e 23% são ocupadas pela agricultura. E dessa forma, as pressões para a expansão do agronegócio levaram à proposta desse novo código. Vejamos agora o que muda aí com o novo Código Florestal. Bom, as características principais do novo Código Florestal, por exemplo, o texto proposto para a nova lei altera as normas que definem quanto de cada propriedade deve ser preservado na forma de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Como áreas degradadas devem ser recuperadas e a punição para quem desmatou. E ponto a ponto, as medidas principais aí são, nas reservas legais, pelo Código atual, as propriedades com matas nativas devem deixar aí 20% de sua área como reserva legal. No Cerrado, por exemplo, essa proporção já é de 35%. Na Amazônia Legal, 85%. Entretanto, pela nova proposta, os governos dos estados da Amazônia podem reduzir para 50% se mais de 65% do território estadual for áreas protegidas. Vemos aí o caso de Roraima, em que praticamente todo o estado é dominado aí por essas terras e provavelmente será grandemente prejudicado. Bom, as áreas de preservação permanente, APPs, pelas regras vigentes, os produtores são proibidos aí, por exemplo, de desmatar topos de morros, encostas, matas ciliares de rios, lagos ou de qualquer outro reservatório de água. O novo texto autoriza o uso de parte das APPs, como no caso topos de morros, para algumas lavouras a ser definidas aí pelos governos estaduais. E agora, uma das medidas que mais revoltou os ambientalistas e tem gerado aí muita polêmica é a anistia, pois o novo Código Florestal prevê aí a suspensão das multas a quem desmatou ilegalmente até julho de 2008. Como compensação, o beneficiado aí terá de recompor parte das áreas degradadas num prazo de 20 anos. As propriedades de até 4 módulos fiscais, que são unidades de medidas aí expressas em hectares fixadas para cada município, essas propriedades ficam desobrigadas de recompor a APP ou a RL. Um dos problemas comprometidos neste ponto é que a medida de módulos fiscais varia de município para município. Tem também a questão da restauração da mata, que pelo novo código, quem já desmatou além do permitido será anistiado de replantar metade da terra desmatada, mesmo que com vegetação exótica, ou seja, não nativa da área, né? Como eucalipto, por exemplo, num prazo de 20 anos.
e, por sua vez, a área obrigatória de restauração da mata ciliar cai de 500 para 100 metros. Se mantidas essas medidas na lei, estima-se que serão recompostos no máximo cerca de 23,5 milhões de hectares do total de 130 milhões desmatados aí ilegalmente em áreas de preservação permanente e reservas legais. Agora, com relação aos pontos polêmicos, né, vejam só. No Congresso aí, o debate ocorre principalmente, como vemos na foto aí, entre a bancada ruralista, que representa, sobretudo, grandes proprietários, que dizem, por sua vez, que essas regras atuais são muito rígidas e impedem aí o crescimento do agronegócio e, por isso, apoiam um novo Código Florestal. E, por outro lado, vemos aí, como nesta imagem, a bancada ambientalista, que, por sua vez, representa os grupos contrários ao desmatamento e à destruição das florestas, que alegam que o projeto atende apenas aos interesses dos fazendeiros e que é possível, sim, produzir mais e desmatar menos, investindo, portanto, em tecnologias. O governo federal, por seu lado, tenta administrar esse impasse, que é basicamente garantir o desenvolvimento da agropecuária, mas sem perder necessariamente o apoio dos ambientalistas. Sobre este aspecto, é importante também falarmos que um país é tecnologicamente desenvolvido em seu setor agropecuário quando precisa de pouca terra para produzir muito, ou seja, quando isto ocorre é porque o nível tecnológico é alto, pois uma pequena parcela da população, bem como de terra, são necessárias para abastecer aí um país com as dimensões do nosso Brasil. Bom, pessoal, e assim concluímos aí que é possível sim desenvolver o país sem necessariamente utilizar grande parte da terra. Observe agora este pequeno texto de Felipe Vilicic sobre esta questão. Leia comigo. Sob uma ótica mais realista e menos apaixonada, o novo código em momento algum promove a devastação da mata, mas também não abre mão de garantir a ocupação econômica do máximo possível de terras. Abrir mão dessa riqueza seria comprometer o futuro do país. O impasse do novo código é que, como ocorre com o que está hoje em vigor, é difícil lidar com um país de dimensões continentais. O Brasil abriga 6 biomas diferentes, cada um com vários ecossistemas distintos em seus limites. A obediência a um Código Nacional único e generalista pode acarretar verdadeiros desastres localizados. Essa reportagem saiu aí na Veja em 7 de dezembro de 2011, bem recente, portanto. Esta reportagem aí, o autor fez referência implicitamente à questão do desenvolvimento sustentável, que é desenvolver o país sem comprometer as gerações vindouras, como até falamos aí em aulas passadas. Entretanto, faz referência também a um problema frequente no Brasil, que são as leis federais, que tentando tratar aí de forma homogênea, às vezes se esquece de peculiaridades de cada região. Finalizando esse tema, sugiro a vocês aí que continue estudando e acompanhando nossos noticiários sobre o novo Código Florestal, sobretudo porque até a edição desta aula não foi aí definida esta questão. Entretanto, faz-se necessário referirmos à problemática entre os interesses ambientalistas e também quanto ao interesses dos produtores rurais, desde já, pois é um assunto bem provável de ser tratado em redações e questões discursivas aí, nos vestibulares. Bom, pessoal, e assim encerramos mais este encontro. Bons estudos e até a próxima aula.